Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanham a TV Primeira em casa, no trabalho. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. O Oficina do Direito, como você, Vicentino, Vicentina, já está cansado de saber, é um programa que trata deste tema tão importante e tão complexo que é o direito e tem por objetivo levar a você, cidadão, o direito de uma forma mais clara, mais didática, mais cristalina, de modo que você, compreendendo o seu direito, possa exercê-lo de uma forma melhor e assim atingir a chamada dignidade humana, o sobreprincípio, o princípio dos princípios inserido na nossa Constituição Federal. Sei que nossa missão é árdua, sei que às vezes pecamos, mas esse é o nosso intuito, que você, cidadão vicentino e cidadã vicentina, conheça o direito e tenha como utilizá-lo como uma ferramenta, um instrumento para a melhora da sua qualidade de vida em todos os aspectos. Hoje, antes de apresentar a nossa honorável convidada, eu só preciso mandar um abraço para o pessoal que acompanha o programa, o pessoal do Edifício Inajá, o Vitor, o Lourenço, o seu Maurício, o Alves, o Luiz, todo mundo do Edifício Inajá, fica aqui um forte abraço. E um grande abraço e um beijo especial para a nossa produtora Rúbia. Faz um tempinho que não nos vemos, nossas agendas não têm batido, não temos nos encontrado, mas ela continua assim, dando uma força gigantesca para a Oficina do Direito e trabalhando na produção, trabalhando para que você aí em casa tenha acesso ao nosso programa. Não fosse pela Rúbia e pelo glorioso Dauno, não estaríamos aqui. Então, um abraço, um grande beijo a esses dois também, a Rúbia e ao Dauno. Bom, já falei demais, eu disse para a convidada que eu falo pouco, que o programa é do convidado, mas não adianta, o gordinho fala pelos cotovelos, não consigo ficar quieto. Eu vou apresentar a nossa convidada, a doutora Cláudia Fernandes Costa do Nascimento. Doutora Cláudia é advogada, especializada em direito do trabalho, tem atuação também no direito previdenciário, filha de jurista, da família toda é jurista, trabalha no judiciário ou exerce a profissão, tem o direito na veia e o que é melhor, até o que assim trará de uma forma mais esclarecedora para você em casa. É uma grande defensora do trabalhador, dos direitos do trabalhador brasileiro. Doutora Cláudia, é um grande prazer tê-la conosco. É um prazer estar aqui, doutor. Obrigado pelo convite. Hoje a nossa produção elegeu um tema de extrema importância dentro do direito do trabalho, até com reflexos no previdenciário, que é a questão do empregado doméstico, né? Seja do sexo masculino ou feminino. Alguns dados que levantaram aqui, doutora, a nossa produção levantou, que dos mais de 1,5 milhões de domésticos, apenas 6% tem fundo de garantia, o patrão recolhe. Não somente porque é facultativo, não é obrigatório, mas também pela burocracia. Segundo o IBGE, 38% das domésticas têm registro em carteira de trabalho. Apenas 38%. E o que mais aqui que eles anotaram para a gente? 93% são mulheres, dos empregados domésticos, e recebem a fortuna de um salário mínimo. É muito recorrente nos congressos e eventos de direito previdenciário, o pessoal em casa sabe que essa é a minha paixão, o previdenciário, tratarmos de duas categorias de trabalhadores discriminadas e esquecidas ao longo do histórico da legislação brasileira. Um é o trabalhador rural e o outro, que você vai aqui abordar e esclarecer para a gente, doméstico, trabalhador doméstico. Então, para a gente iniciar esse nosso bate-bola, como é que a gente define o que é um trabalhador doméstico? Primeiramente, o mais importante é definir quem é o trabalhador doméstico, né? O trabalhador doméstico, empregado doméstico, é aquele que presta serviço de natureza contínua, de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família no âmbito da residência dessa, né? E é preciso desmembrar esse conceito para a gente verificar quem se encaixa ou não, né? Com relação à natureza contínua do serviço, é aquela que não é habitual. Ela é habitual, ela não eventual, né? Que é isso que diferencia com o diarista. Com relação à finalidade não lucrativa, não é pro empregado doméstico, e sim para a família ou pessoa. Para ser empregador, não pode ter uma finalidade lucrativa. Teria que ter interesse só pessoal do seu empregador. E também a pessoa do empregador não pode ser pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, ele não vai ser mais caracterizado como um empregado doméstico, e sim um empregado comum. Entendi. Então, só ou pessoa ou a família. Ou então também não precisa ser necessariamente uma família, pode ser algum grupo, como repúblicas também, que contratam, né, esse tipo de empregado. E também no âmbito residencial dessa, não quer dizer que só no interior da casa, da residência, né? Por exemplo, o motorista, ele também é um empregado doméstico e presta serviço fora desse ambiente. Perfeito.
Doutora Cláudia, desculpe interromper, já interrompendo. Então vamos ver se eu entendi, porque eu sempre tive alguma dificuldade, e acho que o pessoal em casa também, para fazer essa distinção. Por exemplo, é comum o cidadão tem a empregada doméstica que vai 4 vezes por semana ou 3 e não recolhe INSS, não registra em carteira, não paga os direitos trabalhistas, porque este empregador entende que ela é uma diarista, que é um trabalho eventual. Então, a primeira distinção, a primordial, é isso, a necessidade de habitualidade. Tem que ser constante o serviço. Ser constante. Não há na lei a definição se é 1 vez por semana, 3 vezes por semana. Tem que ter uma habitualidade, né? Uhum. O diarista, ele é trabalhador autônomo. Uhum. Ele não tem uma subordinação com o empregador, né? Certo. Ele é autônomo. Ele é autônomo, e na verdade tem a remuneração também, o diarista, mas ele não estabelece um vínculo com essa entidade familiar. Ele pode ir 1 vez por semana, ou pode ir 1 vez por mês prestar algum tipo de serviço. Vai ser de acordo com o que ele combinar com o empregador, com o tomador de serviço, nesse caso. Nesse caso, tomador de serviço. Então é aquilo que eles contratarem, né? Se contratar para ser constante e habitual, é um emprego. Empregada doméstica. Se for eventual, e é muito corriqueiro, né? Uma faxininha, ou alguém que vai em casa lavar ou passar 1 vez por semana, aí torna-se autônomo. Exatamente. E outra característica é que isso acontece demais, né? Patrão que... O cidadão tem um restaurante, por exemplo, mas desloca a faxineira para a casa dele para ir trabalhar no âmbito do lar, 1 ou 2 vezes por semana. Isso descaracteriza ou não? Eu acredito que aí haveria dois vínculos, né? Certo. Um com o restaurante e um com o empregador pessoa física mesmo. Pessoa física. Eu entendo que seriam 2 vínculos distintos. E não precisa ser no lar, como você bem colocou, pode ser o motorista, o piloto de lancha, sim, caseiro, esse tipo de coisa. O que deve atender são os requisitos que eu falei anteriormente, do conceito de empregado doméstico, né? Não é necessariamente no interior da residência, pode ser fora, desde que atendido esses outros requisitos. O caseiro também é considerado doméstico? O caseiro também é considerado doméstico. A gente abriu dizendo que essa categoria é discriminada e esquecida pela legislação brasileira de forma histórica. Então vamos tentar abordar quais direitos que têm os trabalhadores domésticos. Até 1972, os domésticos não tinham nenhum direito. A partir dessa data que veio uma lei concedendo somente 3 direitos ao empregado doméstico, né? A carteira assinada, a filiação obrigatória no INSS, na Previdência Social, e as férias anuais remuneradas de 20 dias, né? Com a Constituição que eles passaram a ter uma gama maior de direitos, né? Seriam 10. No caso, seriam as férias acrescidas de 1/3, né? 13º salário, o salário mínimo, né? Que também tem previsão para o salário mínimo estadual, que hoje é R$ 690. O salário do doméstico não pode ser reduzido, né? E também tem outros direitos, como por exemplo o aviso prévio, direito à aposentadoria. Também foi previsto a inscrição na Previdência Social, mas isso já era um direito da lei de 72. Perfeito. Entre outros, também como a licença gestante e também a licença paternidade para o homem. Peraí, essa parte eu não entendi. Muito interessante. É até bom a gente destacar. O trabalhador, o motorista, por exemplo, ou o caseiro, ou o marinheiro de lancha, arraiz, lancha, qualquer embarcação, pouco importa. Quando tem um filho, né? Quando a esposa tem um filho, quando chega uma criança no lar, ele tem direito também à licença paternidade? Tem direito à licença paternidade garantida pela Constituição Federal de 88. Então, a partir dessa data de 88, ele tem esse direito, o homem. O homem. E quantos dias são de paternidade? 5 dias. 5 dias? 5 dias. Não dá nem tempo, né, de curtir a criança. Que absurdo, que infelizmente. Absurdo. Mas a mãe, ela tem direito a licença maternidade de 120 dias. E é importante destacar que o salário maternidade da empregada doméstica é pago diretamente pelo INSS, não tem aquela intermédio do empregador, né? Como um empregado comum. É o próprio INSS que paga desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Porque quando é empregado comum,
a empresa paga e compensa na guia quando vai pagar o INSS. Já no caso da doméstica ou doméstico, é o patrão quem paga. Não, é o INSS quem paga diretamente. Quem paga diretamente. Perfeito. Em 2006, doutor, vieram mais 3 direitos para o empregado doméstico. As férias, a lei de 72, que concedeu esse direito às férias, somente previa 20 dias. Certo. Em 2006 veio uma lei que estendia para 30 dias, também concedendo a estabilidade à gestante, porque até então ela não tinha estabilidade de emprego. Como é que é? Repete, somente em 2006 que ela teve direito a essa estabilidade, desde a concepção até 5 meses após o parto. Até então ela não tinha essa estabilidade, que é um contrassenso, né? Meu Deus, peraí, primeiro eles não existiam até 72, legalmente. Exatamente. Né? Era quase que escravagista a situação. Depois, quando foram reconhecidos alguns direitos em 72 e pela Constituição Federal, ainda ficou faltando essa questão da estabilidade da gestante, que é algo que é direito fundamental. E só em 2006 que veio isso? Só em 2006 que elas tiveram direito a essa estabilidade. Até então, que absurdo. É um absurdo, exatamente. Vale Transporte tem direito? Tem direito a Vale Transporte também, de um decreto de 87. Então, a partir de 87, eles tiveram esse direito, em desempregados domésticos. Ou que fosse a pé pro serviço. Exatamente. Ainda chegava atrasada, a patroa brigava ainda. Isso gera muita dúvida. Fundo de garantia por tempo de serviço, tem ou não tem direito? O fundo de garantia ele é opcional pelo empregador, não pelo empregado, né? Então, vai depender do empregador decidir se vai receber ou não. Então, é uma opção. E o fundo de garantia, se for depositado, ele vai dar direito ao salário maternidade. Não, o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, desculpa. O seguro-desemprego. Quem paga, se o patrão pagar... Se ele recolher o fundo de garantia, se ele for inscrito no fundo de garantia, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, atendidos os demais requisitos. Perfeito. Já que a senhora tocou no salário maternidade, a inscrição perante a Previdência é obrigatória? Obrigatória desde 72. E assim, o patrão paga a parte dele e o empregado a sua, ou o patrão paga ambas? Não, cada um paga a sua parte. Cada um paga a sua alíquota. Paga a sua... Ali, exatamente. Então, o fundo de garantia é opcional. Eu acho engraçado essa questão do opcional, né? A gente cansa de ver no dia a dia da atuação advocatícia zilhares de empresas que compulsoriamente, pela lei, deveriam depositar e não depositam. Você imagina o doméstico. Exatamente. Né? Que é historicamente relegado, né? Historicamente discriminado pela legislação. E aí, quando fazem, né, um cafuné, um chamego, fazem, olha, patrão, se quiser, você pode pagar o fundo de garantia. É um gigantesco absurdo, né? Já que é para ter, deveria ser obrigatório. Deveria ser obrigatório. Com Eu certeza. nunca vi patrão bonzinho só em história em quadrinhos, né, doutora Cláudia? Exatamente. O que ele não tem direito, trabalhador doméstico? A gente abordou o que tem, vamos ver o que não tem. A lei não prevê uma jornada de trabalho para o empregado doméstico, então, consequentemente, ele não tem direito às horas extras, né? Dentre outros direitos também, ele não tem direito a adicional noturno, né? Aqueles empregados que trabalham à noite não vão ter direito a uma remuneração maior que aqueles que trabalham de dia, também não tem direito à estabilidade acidentária. Também não vai ter direito ao adicional de insalubridade, periculosidade, no caso de trabalhar em condições insalubres, periculosas. E também não há na lei uma formalidade para a rescisão do contrato de trabalho doméstico, então não precisa passar por uma homologação. Então, sindicato não tem, ou o Ministério também não tem essa necessidade dessa homologação, não há previsão nenhuma na lei. Certo. Também não há previsão na lei para uma multa no atraso do pagamento das verbas decisórias, porque como a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, não é aplicada ao empregado doméstico e essa multa consta da CLT, não tem essa multa para os empregados domésticos. Em tese, então, pode o patrão demitir a empregada doméstica hoje e pagar a verba rescisória daqui a 6 meses, em tese. Em tese. Né? Em tese, o que é completamente indevido. Né? Com certeza. Eu vou fugir um pouco do script. Mas a doutora tem ciência se há alguma decisão, ainda que isolada, determinando o pagamento dessa multa? É o tal do 477? Exatamente, o 477. Essa multa por atraso no pagamento das rescisórias? Tem? No caso, depende muito do entendimento do juiz ou do tribunal, né? Certo. Com certeza tem alguma decisão isolada. Né? A maioria até tem também decisões concedendo horas extras ao empregado doméstico, mas são decisões mais isoladas mesmo. Até porque é tão difícil, né, que reconheçam o direito deles. A questão do registro em carteira hoje ainda é uma cultura brasileira de não fazer o registro do doméstico, de explorar a mão de obra doméstica. A mãe
Eu vou até tentar lembrar. Peraí, a mãe do marido de uma amiga, ou seja, a sogra da minha amiga, ela faz a empregada trabalhar 12 horas por dia e inclusive no sábado. O único descanso é o domingo de vez em quando. Porque se tem algum almoço em família ou algum almoço político-social, ela faz a cidadã trabalhar no domingo ainda. Entendi. No caso, né, a Constituição, ela prevê esse direito ao empregado doméstico, uma folga semanal. Certo. Né, preferencialmente ao domingo, não precisa ser necessariamente aos domingos. Então, se não é concedida a folga semanal, deve ser, ou então compensatória, né, deve ser remunerada em dobro. A mesma coisa com os feriados, né? A lei de 2006 também concedeu a folga ao empregado doméstico nos feriados. Então, se ele não folga no feriado, ele deve ter uma folga compensatória, certo. Ou então você paga em dobro o dia que ele trabalhou no feriado. Ou indeniza esse feriado trabalhado. Isso, em dobro. Tá. Doutora Cláudia, também ficou muito em voga na mídia recentemente a questão do aviso prévio, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que era proporcional ao tempo de trabalho, etc. A lei, em razão dessa decisão do Supremo, veio uma lei finalmente, desde 88 que esperávamos a lei, precisou o Supremo se manifestar para que a lei viesse. Essa lei do aviso prévio proporcional vale para os domésticos também? Essa lei, ela finalmente veio, mas ela veio com muitas falhas, né? Ela é uma lei do final do ano passado, mas ela contém somente 2 artigos. E o segundo fala que ela vai entrar em vigor na data de sua publicação. Então, o aviso prévio proporcional, ele só foi regulamentado em um artigo e seu parágrafo único. Então, ele tem gerado várias discussões e ele regulamenta o aviso prévio constante da CLT, que não se aplica aos domésticos. Por isso que tem essa discussão se vai se aplicar ou não. Ainda é muito recente, não tem decisões ainda nesse sentido, né? Eu acredito que os juízes vão acabar concedendo esse benefício ao empregado doméstico, mas ainda não tem nenhuma decisão nesse sentido. Eu entendo de trabalhista tanto que eu entendo de mandarim. Mas para mim, o que importa é a figura do trabalhador. Não interessa se é doméstico, metalúrgico, comerciário, quem tem que ser protegido é o primado do trabalho, que a nossa Constituição tanto valoriza, é um dos pilares da Constituição, ou melhor, é um dos pilares da República Federativa do Brasil. Essa discriminação com o doméstico eu nunca entendi. Isso sempre é muito abordado em eventos e eu nunca entendi. E o pouco que se dá de cobertura a eles, o pouco que tem se ganho, também é passo de tartaruga, né? Ganha um pouquinho em 72, certeza. Um pouquinho em 78... Em 88, perdão, um pouquinho em 2006, e agora que veio uma lei para regulamentar o aviso prévio proporcional para todos, não se sabe se o doméstico vai ter direito ou não. É um absurdo. É um absurdo. Depois, quando queima comida, ou queima o terno, a camisa, o patrão reclama, tá vendo? Verdade. Sobre previdência. Quais os direitos que o empregado doméstico tem perante a Previdência Social? Bom, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez, desde cumprir os requisitos, né, a carência de 12 meses e a incapacidade total e permanente. Também tem direito à aposentadoria por idade, 65 anos se homem e 60 se mulher, a carência de 180 meses. Aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos de contribuição se homem, ou 30 se mulher. Também o auxílio também vai ter direito a se afastar pelo INSS recebendo auxílio-doença. E esse auxílio-doença, ele é pago desde o primeiro dia pelo INSS. Não tem aqueles 15 dias pagos pelo empregador. Certo. E seus dependentes vão ter direito à pensão por morte e auxílio-reclusão. Acidente do trabalho, tem direito? Então, os benefícios por acidente de trabalho, ele não tem direito, porque o seu empregador, o empregador doméstico, ele não recolhe não custeia os benefícios acidentários, né? E também, em tese, o empregado doméstico, ele não sofre acidente de trabalho, porque a lei, ela diz que o acidente de trabalho é aquele sofrido a serviço da empresa. E como seu empregador não pode ser empresa, somente pessoa física, então, tecnicamente, ele não sofre acidente de trabalho. Mas não poder receber benefício acidentário com relação aos benefícios não vai ter nenhuma diferença, porque o cálculo e o valor do benefício são os mesmos, tanto os previdenciários como os acidentários. A única diferença que faria seria na questão da estabilidade. Da estabilidade acidentária, que ele não tem direito, e o recolhimento do fundo de garantia, que até é opcional, mas para aqueles que não, os empregados comuns que se afastam pelo INSS por acidente de trabalho, eles têm direito ao fundo de garantia durante a licença. A TNU, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, tem avançado bastante na questão da aposentadoria especial, aquela devida aos segurados que exercem atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física. Dá para enquadrar o doméstico nesse caso? Bom, eu acredito
Eu acredito que é um caso a ser analisado. Eu acredito que sim. Né? O empregado doméstico, no momento, ele não tem direito à aposentadoria especial, certo. Também não tem direito ao adicional de insalubridade e periculosidade, mas eu acredito que dá para enquadrá-lo analogicamente. Eu também entendo que sim, porque está sujeito à insalubridade decorrente, em alguns momentos, até de agentes biológicos, por causa da lavagem das roupas, a umidade, muitas vezes em razão do calor, a penosidade, a questão ergonômica, né? No meu entendimento, sim, eu ainda não vi, eu acho que não existe no país decisão nesse sentido. Também. Mas para mim caberia tranquilamente a aposentadoria especial ao trabalhador doméstico. É um caso a se pensar. Eu também acho que caberia assim, de acordo com tudo que o senhor falou, todos os produtos que eles mexem diariamente, todas as condições insalubres que eles vêm todos, que eles se expõem todos os dias, então acredito que dá para se encaixar assim. No caso seria uma associação de agentes, né? Porque tem os biológicos, decorrente da roupa suja, de comida, alguma coisa assim. Os químicos que você colocou e eu acabei esquecendo, que seriam dos produtos de limpeza em si. A penosidade, a ergonomia, tem muita umidade, tem muita coisa assim. Vamos lá, o que mais que eu tenho de dúvida aqui para a gente esclarecer para o pessoal? A minha próxima pergunta aqui a doutora já respondeu. Na rescisão não tem formalidade, né? Não tem formalidade. Então, essa parte a senhora já respondeu. Mas quais são os direitos? Quais as verbas rescisórias que ele tem que receber? Bom, ele vai ter direito às verbas rescisórias que nem um empregado comum, que seria o saldo de salário, né, os dias trabalhados, o aviso prévio, aí proporcional ao tempo de serviço, aí teria que verificar se vai se aplicar a lei ou não a eles. Né? Eu entendo que essa lei se aplica, porque apesar de os direitos do empregado doméstico estarem constantes da Constituição Federal e a lei regulamentar a CLT, o aviso prévio é um instituto só. Certo. Então, eu acredito que deveria ser aplicado assim analogicamente aos empregados domésticos. Né? Os demais direitos que ele teria na rescisão seriam as férias proporcionais, férias vencidas se houver, e o 13º salário proporcional também. Perfeito. Fundo de garantia só se recebe. E quem recebe? Tem direito à multa do fundo? Não, o direito à multa não foi contemplado pela lei. Ela só garante, se opcional pelo empregador, o depósito, mas a multa não foi contemplada. Nossa. Também eu tô falando, é um direito... sempre dão as migalhas, né? Para o doméstico e para o rurícola, para o pessoal que trabalha na roça. Deixa eu ver se eu tenho... tem sim, na sua produção é ótima. Existe, já que nós temos essa discussão, e eu tenho certeza que para os estudiosos do direito trabalhista, como a doutora, e até para os estudiosos da questão social em si, todo mundo percebe que o trabalhador doméstico está sempre relegado, como a gente está expondo aqui para quem está em casa, está sempre recebendo as migalhas do legislativo, da sociedade em si. Existe algum projeto de lei tramitando que tente estender e dar mais proteção social ao trabalhador doméstico? Tem sim, tem uma proposta de emenda à Constituição que estenderia mais direitos ao empregado doméstico, como fixação de uma jornada de trabalho, consequentemente ele teria direito à hora extra, também teria direito ao adicional noturno, ao salário família, que hoje em dia também ele não tem direito, e entre outros direitos também. E também há um projeto de lei também prevendo mais a extensão dos direitos ao empregado doméstico com relação ao seguro-desemprego, que seria para todos os empregados domésticos, não só aqueles que têm o seu fundo de garantia depositado. Então aí ele não precisaria ter essa opção do empregador. Do empregador depender do empregado para receber o seguro-desemprego. Para pagar o seguro-desemprego. E em sendo, não sei se a doutora tem conhecimento, em sendo aprovado esse projeto, estará também sujeito às regras do seguro-desemprego para todos. Como em geral, para todo tipo de trabalhador, é algo específico? Não, algo específico. Doméstico, na verdade, seriam só 3 meses e atendendo aos requisitos que já são vigentes. Ainda que o vínculo seja de 10 anos, por exemplo. Seriam só 3 meses. O seguro-desemprego só por 3 meses. 3 meses. Mas isso não fere o princípio da igualdade, não fere a dignidade humana?
Doutora, por favor, eu fico revoltado, a senhora me conhece. O que acontece? Olha, eu não sei, mas é uma discriminação muito grande com os empregados domésticos, né? Na verdade, o princípio da igualdade ele é ferido várias vezes, só pelo fato dele não ter todos os direitos que o empregado comum tem, então já está ferindo o direito do empregado doméstico. Então, nesse caso, nesse projeto de lei também, apesar de tentar estender um pouquinho esse direito, também fere o direito do empregado doméstico. Nossa, eu ouvi uma vez do professor Amaury Mascaro, que ele participou da elaboração das questões trabalhistas na Constituição Federal, e diz que só constam também alguns artigos específicos do doméstico, porque a intenção do Centrão, que na época dividiu-se na esquerda, a direita e Centrão, era deixar o doméstico fora da Constituição. E quem brigou por isso, nem lembro o que ela era à época, se era vereadora, senadora, foi a Benedita da Silva, que era uma representante do trabalhador doméstico. E na composição, para que fosse efetivamente votada a nossa Constituição, tanto o Centrão como a situação teve que engolir e colocar artigos específicos para o doméstico. Segundo o professor Amaury, seriam deixados fora da Constituição brasileira. Não iria ter nenhum direito específico expresso na Constituição para o trabalhador doméstico, não fosse a insistência da Benedita da Silva, que, por sinal, não sei nem por onde anda. Não sei por onde anda. O que eu tenho assim comigo, eu que não atuo na área, mas há o reflexo na esfera previdenciária dessa discriminação com o trabalhador doméstico, é que não há explicação no âmbito das normativas até internacionais da OIT, no âmbito da nossa Constituição Federal, na parte dos princípios, igualdade, razoabilidade, primado social do trabalho, eu não vejo fundamento algum para excluir direitos de certas categorias, seja o doméstico, que a gente até se compadece porque estão no âmbito do nosso lar, convivem conosco, seja qualquer outro tipo de categoria. Eu não vejo como o nosso legislador consegue criar artifícios para excluir uma classe trabalhadora. Para mim é impensável, é inadmissível. Qual é a sua posição? Eu também não entendo porque que os benefícios, todos os direitos não são estendidos ao empregado doméstico, né? Na verdade, quando veio a lei do CLT, né, em 43, foi na época do Getúlio Vargas. Então, para ele não era interessante incluir os domésticos na CLT e ter todos os direitos que os outros empregados têm, né? Então, foi como o senhor falou, que em 88, depois de muita briga, que concedeu alguma coisinha, né? E o que tá vindo em migalha também, né? Migalha também. Tá vindo em migalha. Em 2006, migalhas. Agora, esse projeto de lei que, se aprovado for do seguro-desemprego, também migalha. Também migalha. 3 meses e pronto. Para empregado normal, qual o período máximo, sabe, da percepção do seguro-desemprego? São de 3 a 5 meses. De 3 a 5? 3 a 5 parcelas. Então, é o mínimo dos mínimos do doméstico. É o mínimo dos mínimos. Na verdade, nesse projeto de lei, ele consta o seguinte, que para aqueles que não têm independente do fundo de garantia, são 3 meses. Agora, para aqueles que têm o seu fundo de garantia recolhido, 6 meses. Então, só que só 6% tem, né? Conforme o dado que a produção levantou. Mas como é opcional e não obrigatório, então poucos terão direito a esse seguro-desemprego de 6 meses. A pouca valorização, tanto no aspecto protetivo social, como no aspecto de legislação trabalhista mesmo e até salarial, falta de união da classe, das empregadas domésticas. Sei que existe o sindicato, sei que todo mundo batalha pela representatividade, pelos direitos, mas falta união, porque tem bastante, doméstica tem bastante. Falta uma união e uma participação mais ativa desse segmento. Enquanto não houver isso, vai continuar recebendo sua migalha. Tem que mobilizar, tem que fazer barulho. Pega a panela da patroa, vai todo mundo para a praça bater panela, em frente ao fórum, em frente ao legislativo, onde quer que seja, porque senão vão ser engolidos pela legislação e pelo interesse dos poderosos, dos que governam ou daqueles que detêm os meios em suas mãos, né? Doutora, toda a nossa indignação aqui com o doméstico. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Sei que tinha muito mais coisa para demonstrar de injustiça que é cometida contra essa classe, mas você tem ainda um tempinho para suas considerações finais. Bom, eu só gostaria de agradecer novamente o convite, é um prazer enorme ter participado do seu programa e espero ter esclarecido as dúvidas dos nossos telespectadores. Bastante, tenho certeza que chegarão vários e-mails de perguntas e dúvidas que eu encaminharei para a senhora. Muito obrigado, foi uma honra tê-la conosco. Obrigada. Você em casa, não saia daí, faremos um pequeno break, mas voltamos com o segundo bloco da Oficina do Direito. Até já.